falar muito, não, mas sabe o que eu acho que fazer. isso talvez um dos jeitos de ajudar que as pessoas tomem conhecimento disso seria dizer essas pequenas coisas que parecem bobagem. Né? Porque, em geral, quando você vai... Estou falando da minha experiência aqui, tá? Quando você vai entrevistar uma pessoa que é um especialista em água, por exemplo, de desperdício, e ele tem muito conhecimento sobre aquilo, é um cara bom, porque ele vai dizer, você vai dizer, mas economizar água em casa, ele vai dizer, mas isso é besteira. Diante do desperdício, do Rio Tietê, do não sei o que lá, não sei o que lá, até mesmo. Entendeu? Mas aí essa questão fica longe do dia a dia das pessoas. Exatamente. Porque quando você vai pensar no Rio, da sua cidade, você pensa de uma maneira, né, bucólica, romântica, você nasceu no interior, aquele rio que passou, você um dia, né? O Rio da cidade grande é aquele poluído, aquela coisa, né? E é tudo tão longe de você, portanto que você acha que você não polui aquele rio da cidade grande que você mora. Né? Uma coisa que eu não jogo uma garrafa PET lá, logo eu não poluo. Não é uma coisa que fica longe. Isso. Se você aproximasse, isso que você está dizendo, se você olhar o lixo que você produz vindo do supermercado, é inacreditável. As dezenas de bandejinhas de isopor, e cada dia, se você vai no supermercado, você vê como aumentam. Todo dia aparece uma bandejinha nova, né? Um jeito diferente de embalar as coisas. No mercado municipal de uma cidade do interior, já tem o legume cortadinho, descascado, e onde é que ele está? Numa bandejinha de isopor, coberto por um plástico filme, tarará, né? É isso mesmo. Em todos os lugares. Foi tomando isso. As porções estão ficando menores, né, Lê? Daí tem mais lixo, né? E mais agora tá ficando tudo porque aí agora tem para solteiro, para uma pessoa só, para adulto. Então você sai levando... você comprava salada de fruta. Aqui, há um mês atrás, a salada de fruta, há 6 meses atrás, era desse tamanho aqui. Agora não, ela já vem assim, assim e assim. Né? Então, e vai aumentando aquilo. O lixo que a gente produz, eu comecei a reciclar, a guardar, a mandar para uma cooperativa. Agora fecharam a cooperativa perto da minha casa. É um inferno. Porque é difícil também, não, né? Não você conseguir. Não é fácil. É difícil. Né? Aí você consegue, mas a pessoa tem que... você tem que se empenhar. E aí o rapaz da cooperativa mora, sei lá, na zona sul do Rio, para São Gonçalo. Ele mora em São Gonçalo. Quanto dá? 100 quilômetros? 4 horas de carro para poder chegar até na sua casa para pegar. Não vai pegar o consumo de uma casa. Então você tem que fazer o prédio todo, ter essa consciência para valer a pena para o cooperativado. Aí você... Os supermercados estão colocando ali um lugar para receber a sua reciclagem. Quando você vai comprar, tem ali o espaço. Já existe um movimento claro, e depois eu vou falar um pouquinho do projeto que nós vamos implantar agora no dia 26 de maio, sobre o consumo responsável. Que o que tem que haver é o consumo responsável e não o consumo irresponsável. Destrambelhado que você sai poluindo de qualquer jeito. Então, olha, e essa cultura começa a ser inoculada, eu acho. O exemplo do primeiro mundo é bom, porque é tão desestimulante ver países altamente desenvolvidos não assinarem os protocolos, não quererem e tal. Então você acha, nossa, mas esse povo que deveria ser tão inteligente, não está muito afim, imagina o povo, como é bom lá, bem, essas campanhas emplacam na Europa, no centro. É muito diferente a situação, né? Quer dizer, na Europa, por exemplo, no ambiente europeu, no ambiente germânico, principalmente, em torno da Alemanha, a coisa funciona super bem. Mas aí a organização da sociedade para isso é enorme. E a cobrança social de um com o outro é enorme. Tá certo? Quer dizer, as pessoas se cobram. E eu nem sei se eu gostaria de morar num lugar desse, sabia? Então, bem é verdade. Não em relação ao lixo, se cobram em relação a qualquer atitude social e às vezes é uma coisa um pouco pesada. Mas a sociedade se organiza muito bem para isso. Então, qualquer esquina tem um lugarzinho para você colocar o plástico, isso, aquilo, o vidro. Né? E aqui não. Aqui a reciclagem é feita pela miséria. Tá certo? Quer dizer, a nossa organização... Você vê que as latinhas, nós somos ex-campeões de reciclagem de latinhas, porque somos miseráveis. Exatamente. Não é por consciência ecológica. Mas de qualquer maneira... Mas de todo jeito ajuda, né? As pessoas estão ganhando algum dinheiro com isso e as latinhas não estão jogadas no meio da rua. Então acabou que o caminho não é... Não, PET tem um valor extraordinário. Mas a gente não foi pelo caminho mais bonito. Não. Mas acabou indo. E continua indo. E continua indo. Só no plástico, para dar um dado aí que corrobora o que vocês dizem, a taxa de reciclagem dos plásticos hoje
é de 13% ao ano. Hoje se recicla de plástico no Brasil 600 mil toneladas, num nível similar ao da Europa. Veja bem, nós só estamos atrás da Alemanha, da Áustria e Estados Unidos e Austrália, e o quinto somos nós mundialmente em termos de plástico. Agora, é uma coisa que precisa vorazmente ser melhorada, não é? Eu como digo, é um processo que está ocorrendo, né? Está também nessa direção. Do alumínio, pela miséria também? Não, porque é o seguinte, o alumínio tem uma facilidade, que só você tem um produto, e que é fácil, tem um peso e tem valor econômico. Uma tonelada, 1 quilo de alumínio vale R$3. Então, é uma coisa que é fácil, é só um produto. Os outros plásticos, você tem plástico, você pega todos os tipos. De tudo. Desde do microchip de avião, de um catéter que vai no teu coração, num coração artificial, até um tubo e uma conexão de 1,5 metro de diâmetro. Então, como coletar? Que o grande problema não é a reciclagem. É a coleta. É a coleta seletiva. A reciclagem, o Brasil hoje tem uma capacidade ociosa de cerca de 40% de reciclagem. E falta essa coleta. Isso é uma coisa do poder público. Um surto assim de comprometimento com o meio ambiente hoje, todos nós, Brasil, brasileiros, brasileiras, etc., de norte a sul, leste a oeste, nós poderíamos reciclar então mais de 40% folgadamente. Folgadamente, sem investir em tostão, sem precisar de PAC do governo, que tem a capacidade ociosa instalada. Falta coleta seletiva, falta educação. No fundo é isso. Mas aí falta os mecanismos. Não é só educação. Mas não é só educação. Não, educação não. É que você contou. Leda é uma pessoa educada, tá certo? Mas é difícil. Não, pois é difícil. E olha só, deixa eu... É social. Eu descobri um colégio. Eu encontrei uma moça no elevador com 2 crianças. Aí eu perguntei para ela, onde você está levando essa? Era cheia de caixinha de iogurte, saco, aquelas crianças, fala de cheira, coitada da moça jovem, as criancinhas pequenininhas. Aí eu fiquei olhando aquela confusão, falei, onde é que você está levando essas embalagens? Ah, é para o colégio. O colégio pede, eu estou ensinando eles a reciclar, mas é difícil, né? Porque é coitada. Eu não sei como é que ela ia enfiar aquilo tudo no carro. Aí eu perguntei que colégio, ela me disse, eu fui atrás do colégio. Aí eu estou levando para o colégio. Mas que o colégio fecha, por exemplo, enfoca o feriado, aí eu fico entulhada de plástico, de bebê e tal. Aí depois tem férias. Aí nas férias é que eu procurei essa cooperativa, agora fecharam a cooperativa. Não tem uma mecânica, né? Não passa um carro, não é uma coisa assim.